Olá, queridos catequizandos, tudo bem? Faz tempo que a gente não se vê, né, com essa pandemia aí, mas acreditamos que logo, logo tudo isso vai passar e a gente possa estar juntos de novo, né? Espero que vocês estejam bem, eu, graças a Deus, estou bem também. E resolvi gravar esse vídeo porque eu tô um pouquinho preocupada, que já faz alguns dias que a gente está longe da catequese, né? E como vocês vão fazer o Crisma esse ano, eu acredito que não vai ser cancelado, então, de repente, a gente se aprimorar um pouquinho mais sobre os conteúdos que a gente vai ter que passar, né? E aí, quando a gente retornar à catequese, a gente vai estar um pouquinho mais preparado. De repente, a gente não vai precisar de tanto tempo, né? Para colocar os encontros em dia. Então, eu conto com vocês. Espero que vocês participem, façam os exercícios certinho, tá? E se comuniquem comigo, tá bom? Para qualquer dúvida que vocês possam ter. Então, vamos iniciar o nosso encontro com uma oração, pedindo a Deus para que nos acompanhe nesse período aí de pandemia e também que nos acompanhe nessa nossa preparação para a Crisma, tá bom? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento, então, vamos pedir para que o Espírito Santo nos conduza nesse encontro, que vocês possam compreender o que vai ser passado e que eu também possa ter sabedoria e consiga passar para vocês os conteúdos, consiga passar para vocês o que Deus quer colocar no coraçãozinho de vocês, tá bom? Então vamos iniciar. Nos últimos encontros, a gente parou no 21º encontro, mas como teve alguns catequizandos que no ano passado não trabalharam o 20º encontro, então eu resolvi passar desde o 20º, tá bom? Então eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e fossem pegar o livro de vocês e a Bíblia, tá? Que a gente vai precisar delas. Eu coloquei aqui algumas figuras para facilitar um pouquinho para vocês entenderem diretamente quais são os sinais do amor de Deus que são apresentados através dos sacramentos. Então, assim, como existem vários sinais, por exemplo, sinais de trânsito, sinais de carinho, de afeto, como abraço, como beijo, por exemplo. Então, esses sinais existem, né? E assim, Deus também usa sinais para demonstrar o amor dele por nós. Se a gente for pessoas de oração, a gente vai conseguir observar vários sinais que Deus tem na nossa vida. E um dos maiores sinais que eu acredito seja a nossa vida, né? Olha quão importante é a nossa vida, olha que sinal mais lindo de amor de Deus por nós. E a igreja também nos traz os sacramentos como sinais de amor de Deus por nós. Então, nós temos aqui o batismo, a confissão, a penitência, né? O matrimônio, temos o sacramento da ordem, né? Que é dos padres, temos o sacramento da Eucaristia, temos o sacramento da Crisma e o sacramento da unção dos enfermos também. Então, os sacramentos são divididos em 3 tipos. Temos os sacramentos da iniciação cristã, né, que é o batismo, a Eucaristia e a Crisma, né, que são os primeiros sacramentos que a gente recebe. Tem os sacramentos de cura, que aí entra o sacramento da confissão e o da unção dos enfermos, e os sacramentos de serviço, que é o sacramento de ordem e o sacramento de matrimônio. Então, eu convido vocês a pegar o livro de vocês lá na página 85. Nós vamos iniciar com a leitura da palavra, tá? Para a gente poder entender um pouquinho mais sobre como que esses sinais
através dos sacramentos, entrar na nossa vida. Então, aqui nós temos a leitura da palavra, mas se vocês quiserem pegar na Bíblia de vocês, aí assim, a parte ali que está sublinhada é porque depois a gente vai poder pegar a nossa canetinha fluorescente, né, marca-texto, e grifar ali na nossa Bíblia, ou então uma caneta, um lápis, né, para a gente grifar as partes importantes. Então, vamos lá. Leitura da palavra de Marcos, capítulo 5, 25 a 34. Se você quiser pausar o vídeo e procurar na tua Bíblia, Marcos, capítulo... Vamos iniciar, então. Pega lá a tua Bíblia em Marcos, capítulo 5, versículo de 25 a 34. Ora, havia uma mulher que já por 12 anos padecia de fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se tocar ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força, e voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas: quem me tocou? E ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que nela se tinha passado, veio lançar-se aos seus pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada do teu mal. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, aqui tem uma passagem bíblica que falava de uma mulher que sofria por 12 anos de fluxo de sangue. Então, ela tinha uma hemorragia, né? Quantas pessoas que às vezes sofrem por vários anos com alguma doença, com alguma angústia, né? Com algum sofrimento, de repente, na família, e essas pessoas sofrem por vários anos. Então, o sofrimento, muitas vezes, eles nos levam a ter uma fé maior. Quantas vezes a gente tem um sofrimento e a gente vai na igreja e a gente se debruça mais em oração, pedindo a cura, pedindo a libertação para Deus, né? É claro que é muito importante a gente agradecer também, mas a gente parece que fica mais sensível quando precisamos de uma graça, quando precisamos de uma cura, né? Então, olha a situação dessa mulher, ela estava ali há 12 anos com aquela hemorragia. Ela já tinha passado por vários médicos, não achavam a cura dela, então ela se sentiu tocada de ir ao encontro daquele que parecia que ia ser a única pessoa que pudesse curar ela, né? Que eles falavam tanto de Jesus, que ele curava, fazia milagres, e ela foi ao encontro dele. E a fé dela era tão grande que ela disse assim: se eu tocar, só tocar no seu manto, eu estarei curada. Então, por exemplo, quando Jesus Eucarístico passa por nós, e aquilo nos toca tão grande, né? A gente tem aquela fé de que se a gente só tocar em Jesus, só tocar no ostensório, a gente vai ser curado. É a nossa fé. Então, a nossa fé vai nos curar. A nossa fé em Jesus. Então, ali no mesmo instante, ela sentiu que ela foi curada, né? E Jesus, ele percebeu que saiu uma força dele. Então, ele perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Será que ele não sabia? Ele sabia, ele sabe de todas as nossas dores, né? Mas ele gostaria de ouvir a pessoa falar. É por isso que a gente vai ao encontro de Jesus, porque ele quer ouvir da nossa boca: eu quero ser curada, eu desejo a cura, eu desejo que a minha vida melhore, eu desejo, né? Então ele quer ouvir da gente, que a gente fale isso para ele. Então ele permitiu que ela falasse quem ela era
e quem tinha tocado, né? E aí, quando ela falou que era ela, ele olhou para ela e falou: Filha, a tua fé te salvou, né? A tua fé te salvou. E aí ele falou: Vai em paz e ser curada do teu mal. Então, esse é um sinal do amor de Deus. Um sinal. Se tocar ainda, nem que seja na orla do seu manto. Então, Jesus, às vezes, muitas vezes, que nem naquela época, ele estava ali presente. Hoje nós temos a Eucaristia, né? Que é Jesus, corpo e sangue presente na Eucaristia. Então, quando a gente se aproxima da Eucaristia, a gente tem a certeza de que Jesus está ali. Assim como aquela mulher naquela época, ela se aproximou de Jesus, nós temos o sacramento da Eucaristia. E também temos outros sacramentos, né? Mas vamos ver isso mais para frente, tá? Então vamos refletir um pouquinho. Quem é a pessoa que toca Jesus? Vocês vão responder aí, né? Mas é aquela mulher que sofria de hemorragia. Não tem o nome da mulher ali. Vocês perceberam que não tem o nome? Vamos voltar lá. Ora, havia ali uma mulher, né? Então, essa mulher pode ser, quando não há um nome lá na palavra de Deus, na Bíblia, quando não há um nome, a gente pode se colocar no lugar dessa pessoa, né? Então, é aquela mulher que sofria do fluxo de sangue. Por que ela toca Jesus e fica com medo? Ela precisava da cura, né? Então, ela foi atrás daquele que poderia curá-la. Ok, mas por que ela ficou com medo? É natural, né, que a gente fique com medo. Ela ficou com medo porque ele perguntou quem tocou no meu manto, né? Por isso que ela ficou com medo. Então Jesus faz essa pergunta: quem tocou no meu manto? Jesus lhe faz uma pergunta: qual? Quem tocou no meu manto, né? E os discípulos, o que eles disseram? Imagina, tinha muita gente lá. Eles pensaram: Senhor, como que a gente vai saber quem que tocou no seu manto? Tem muita gente aqui. Mas Jesus sabia que era uma pessoa que tinha tocado e que essa pessoa ia falar, né? Então ele perguntou de novo. E assim a mulher respondeu que foi ela. Com qual olhar Jesus se dirigiu à mulher? Será que ele olhou para ela com cara de bravo? Tipo assim, quem que tocou no meu manto? Acho que não, né? Mas ele perguntou, quem tocou no meu manto? Ele olhou para ela com um olhar de compaixão, né? Quem está precisando de mim? Quem está me procurando? E qual a sua atitude quando percebeu que ficou curada? Ela sentiu naquele mesmo instante, né? Que ela ficou curada. Com quais palavras Jesus se despediu da mulher? Vamos olhar lá no texto? Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada do seu mal, né? Jesus, ao curar a mulher, revela o sinal do amor de Deus por ela. E nós, como que podemos reconhecer os sinais da presença e do amor de Deus em nossa vida? Tem muitos sinais de Deus na nossa vida. Desde a manhã, quando a gente acorda, já é um sinal de Deus na nossa vida. Concorda? Então, levantou da cama. Que graça, graça de Deus. Conseguiu comer? Graça de Deus. Conseguiu ir na escola, conseguiu estudar, conseguiu trabalhar, conseguiu respirar, conseguiu andar. E assim, mas então quem não consegue isso não teve a graça? Não, jamais. Todos nós temos graças. E as dificuldades que aparecem na nossa vida são para nos transformar para pessoas melhores, né? Mas feliz daquele que tem a graça de perceber esses sinais do amor de Deus por nós. Então, vamos ver quais os primeiros sinais ali
de acordo com os sacramentos. Então, nós temos os sacramentos da iniciação cristã. Quais são eles? Batismo, Eucaristia e a Crisma. Eu não sei se vocês recordam, mas a gente comentava sobre o batismo, que o batismo é quando a gente passa de criaturas de Deus para filhos de Deus. E por que então que nós somos batizados enquanto crianças? Porque nossos pais querem por nós, né? Porque a gente é bebezinho, a gente não sabe. Mas eles têm o desejo que a gente passe a participar da vida cristã. E eles prometem por nós que vão nos indicar no caminho de uma vida cristã, né? E aí lá para frente a gente vai confirmar que a gente realmente quer ser cristão, que a gente quer seguir Jesus Cristo. Então lá no batismo nós somos lavados do pecado. Nós somos renovados, né? Através da água e do Espírito Santo. E somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? A Eucaristia, nós vamos, é um sacramento que a gente vai ter ainda bem jovens, né? Ainda praticamente crianças, né? Se nós estarmos na catequese, lá por volta dos 11 anos, a gente vai fazer a primeira Eucaristia, se a gente entrar na idade certa. Então, com 11 anos, a gente já vai começar a fazer parte do corpo de Cristo, da Igreja de Cristo, através da Eucaristia, né? Às vezes a gente ainda é pequeno para conseguir entender quão grande é esse milagre da Eucaristia. Como entender que Jesus está presente naquela fração daquele pão, né? Naquela hóstia ali. Como entender isso? Com o tempo a gente vai pedindo a Deus que nos ajude a acreditar que Ele está presente na Eucaristia. E a Eucaristia nos alimenta, nos dá força, principalmente nos momentos em que a gente se sente fraco, né? Quando a gente vai na missa nos domingos, por isso que sempre bato na tecla, a gente precisa ir à missa aos domingos. Pelo menos aos domingos, né? Nesse momento aí de pandemia, a gente não tá conseguindo ir na igreja, mas nas redes sociais, na TV, sempre tem celebrações, então a gente pode acompanhar em casa. Aqui a gente tá acompanhando em casa. Eu, às vezes, vou na igreja, por causa de tocar, né? Mas as crianças não estão podendo levar. Mas a gente celebra aqui, todos juntos, né? Nos domingos. E é muito importante essa celebração dominical. Por quê? Porque a gente se alimenta da palavra de Deus. E mesmo não podendo comungar presencialmente, mas comungar espiritualmente, a gente tem mais forças e tem a graça de iniciar uma nova semana, né? É muito importante isso. O outro sacramento, que é o que vocês vão receber esse ano, é o sacramento da Crisma. Que sacramento importante que é o da Crisma. Eu já conversei com vocês, né, a respeito de se vocês querem realmente fazer a Crisma, porque lá no batismo seus pais prometeram por vocês, mas agora vocês já estão maiores e vocês podem dizer se realmente vocês querem continuar sendo cristão ou não. É muito importante que vocês tenham convicção do que vocês querem nesse momento, porque o sacramento da Crisma, ela vai confirmar aquilo que os pais, os padrinhos de vocês prometeram no batismo. Ela vai confirmar que vocês querem ser cristão, querem ter vida de cristão. E a vida de cristão não é só dentro da igreja. A vida de cristão também é lá fora, e mais difícil ainda lá fora, né? Então é um sacramento muito importante. E tem os dons do Espírito Santo também.
Ok. Então, agora vamos para o próximo. Temos, então, sacramentos de cura, que é o sacramento da confissão ou penitência, que é quando a gente volta o olhar para nós mesmos, percebemos que somos pecadores, que a gente erra, porque todos nós erramos, né? A catequista também erra, também peca. Então, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores e nós queremos ir ao encontro de Jesus, queremos ir ao encontro dele e resgatar o amor dele por nós. Porque quando a gente peca, dependendo do pecado, claro, se é um pecado leve, de repente não nos atinge tanto. Mas se é um pecado pesado, a gente sente muito mal, consciência dói, coração dói, né? E a gente fica tendo uma vida como se fosse uma vida suja. E a gente quer ser lavado por Deus, pelo amor de Deus. Então, através da confissão, quem pode confessar a gente? O sacerdote, tá? Então, assim, por mais que você fale, não, eu me confesso com Deus, não. Você precisa que o sacerdote te dê a... Meu Deus, qual é a palavra? Você precisa que o sacerdote te dê a absolvição dos pecados. Você precisa que o sacerdote te dê a absolvição dos pecados, tá? Então, quando a gente se confessa, a gente sente um alívio, né? Como se a gente estivesse começando uma vida nova. Não, daqui para frente eu quero ser diferente. A cada dia que a gente se confessa, a gente quer procurar ser melhor, né? Esse é um objetivo importante, né, com a confissão, porque se a gente simplesmente ir lá e confessar, voltar até a nossa vida de antes, não vai fazer muita diferença, né? Mas a gente sabe que é difícil, mas a gente precisa sempre iniciar, sempre ter uma nova iniciativa de querer mudar de vida, né? Querer ser melhor. Então, através da confissão, a gente consegue a absolvição dos nossos pecados. Aqui temos também a unção dos enfermos. Quem que recebe a unção dos enfermos? Não é só os doentes, sabe? Nem só os idosos. Então, se você for fazer uma viagem muito longa, você pode pedir para o sacerdote dar a unção dos enfermos, né? É uma proteção. A unção dos enfermos, ela nos dá mais força, né? Uma força de Deus para que a gente consiga superar o momento que a gente está passando. Temos também o sacramento de serviço. O sacramento de serviço, ele tem o sacramento da ordem, que é quando o sacerdote ele escolhe consagrar a vida dele a serviço de Cristo, né? Então ele se torna um sacerdote, se torna padre. E tem o sacramento do matrimônio também, que é quando você consagra a sua vida para viver com o seu cônjuge, né? Então, ou com a sua esposa ou com o seu marido. Você você opta por viver casado, né? Então, é o sacramento do matrimônio. Vamos lá. Então, agora eu quero que vocês peguem o livro de vocês, lá na página 86 e 87, depois de tudo que a gente conversou, né? Temos aqui na página 86, ali mais para baixo, temos um quadro onde vocês vão preencher o que é o batismo, o que é a Eucaristia, o que é a confirmação, o que é a penitência ou reconciliação, a unção dos enfermos, o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Então, vocês vão preencher esses quadros e vocês vão tirar foto e mandar para mim, tá? E aí eu vou anotando os exercícios que vocês vão fazendo
e vou... Vai ficando mais fácil, né? Depois a gente só conversa, mas os exercícios foram feitos. Agora, é claro que se tiver alguma dúvida, vocês vão me chamar e eu vou tentar ajudar a tirar essa dúvida de vocês, tá bom? Se eu não souber, vou atrás, né? Porque nem sempre eu sei tudo. Ok, agora, então, a gente deu uma passadinha já sobre o que é sacramento da iniciação cristã. Então, esse é o capítulo 21 agora, tá? Lá na página 89. Nós vamos fazer as leituras da Bíblia e depois temos os exercícios, tá? Então, peguem lá a Bíblia de vocês. A primeira leitura vai ser em João, capítulo 3, versículo 5, tá? Procura lá na tua Bíblia. Pausa o videozinho, procura, e aí vamos ler juntos. Já pega a tua canetinha para grifar ali. Então, no versículo 5 está escrito assim: Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, é o que a gente estava falando. Ah, não, peraí. Antes de eu falar, de que sacramento vocês acham que a gente está falando nessa palavra? Tempo aí para vocês pensarem. Então, né? Quem falou batismo acertou. Batismo. Então, como a gente estava falando antes, Jesus falou: quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino do céu. Então, é necessário que a gente renasça da água e do Espírito. Então, é necessário que sejamos batizados para entrarmos no reino de Deus, tá? Então, aqui já tem uma pista do sacramento do batismo. E os... Ah, não posso falar o sacramento. Nós vamos adivinhar. Tá. Agora, vocês peguem a leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de 14 a 17. Vou dar um tempinho para vocês. Peguem lá na Bíblia de vocês. Vamos ver quem procura mais rápido. Ok. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo. Visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome de Jesus, então os dois apóstolos impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, olha só, aqui a gente tem uma comunidade que... Então, a gente vê aqui uma comunidade que algumas pessoas, elas tinham só sido batizadas, não tinham sido crismadas, não tinham recebido o Espírito Santo, né? Então, os apóstolos, vendo que eles não tinham recebido o Espírito Santo, porque eles tinham chegado lá, eles fizeram oração para os novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo. Mas viu que não havia descido ainda sobre nenhum deles, que eles só tinham sido batizados, então os dois apóstolos impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aqui, então, eles receberam a crisma, os dons do Espírito Santo, né? Então, essa passagem nos lembra o sacramento da crisma, tá bom? Vamos passar para outra, então, agora. Próxima leitura. Leitura da palavra Marcos, capítulo 14, de 22 a 24. Procura lá na tua Bíblia. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e, depois de o benzer, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e apresentou-lhe, e todos dele beberam. E disse-lhes: Isto é meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse momento aqui foi na última ceia,
antes de Jesus morrer. Em que momento na missa a gente ouve essas palavras? Vocês lembram, né? Espero que lembrem. No momento da consagração da Eucaristia, né? Então, aqui a gente percebe o sacramento da Eucaristia. Ok, então falamos dos 3 sacramentos aqui da iniciação cristã. O batismo, que é o que vocês já receberam, a Eucaristia, também vocês já receberam, e a Crisma, que é o próximo que vocês vão receber, tá bom? Aí eu quero que vocês peguem no livro de vocês, lá na página 90, aqui. Quero que vocês preencham ali. Alguns eu acho que já conseguiram preencher lá no encontro de catequese, né? Os que não preencheram, gostaria que preenchesse e me mandasse foto para eu ver se está certinho, tá bom? Então, ele pede assim: quais as palavras, além de Jesus e Deus, que mais se repetem no texto? Então, vocês vão pegar as passagens bíblicas, lá de João, de Atos dos Apóstolos e de Marcos. Aí vocês vão ver quais palavras que se repetem mais, e aí vocês vão colocar aqui do lado da palavra que é o Evangelho, né? A leitura. E aí, embaixo, vocês vão associar qual sacramento que lembram essas palavras, tá? Bem fácil, né? Já dei até a colinha. Tá. Aí, aqui embaixo, vocês vão escrever assim, dos textos que vocês leram, qual o texto que mais chamou a atenção? E por quê, né? Então, vocês escrevam ali. E aí, depois, vocês já receberam os 2 sacramentos de iniciação, batismo e Eucaristia. Como que você está correspondendo os compromissos que os sacramentos pedem? Estão indo na missa? Estão se comprometendo com a comunidade? Então, assim, eu sei que vocês ainda são jovens, mas vocês têm uma missão muito importante. E essa missão, ela está na família de vocês também, né? De vocês dentro da família de vocês. Então, como que vocês têm agido como cristãos dentro de casa, na escola, não nesse momento, que nesse momento vocês não estão indo na escola, né? Mas quando vocês iam na escola, como que vocês estão tendo atitude de cristãos? Atitude de quem foi batizado, atitude de quem recebeu Jesus na Eucaristia, né? Vocês estão conseguindo ter esse compromisso que vocês se comprometeram com Jesus lá no batismo, na Eucaristia, né? Quando a gente recebe Jesus, a gente tem um encontro muito íntimo com Ele. Então a gente faz a nossa oração, a gente coloca para Jesus as nossas dificuldades, a gente coloca as nossas alegrias, a gente conversa, tem um papo, né, gostoso com Jesus quando a gente recebe a Eucaristia. Porque a gente sabe que Jesus está ali presente. Então a gente tem Ele dentro de nós, né? Mas se Jesus está dentro de nós, a gente não pode agir como qualquer pessoa, né? Nós temos que agir como se Jesus agiria. Nem sempre é fácil, né? Nem sempre a gente consegue, mas o que importa é que a gente tenha o desejo de querer seguir Jesus. Porque se a gente tem o desejo de querer seguir Ele, a gente vai conseguir ficar mais próximo dele, né? Então, muitas vezes eu me pego rezando para Deus e pedindo para Ele me segurar no colo, né? Diante às vezes de alguma dificuldade, eu peço para Ele me segurar no colo. E eu realmente sinto que Ele me segura no colo. Então, Jesus é o nosso amigo de todas as horas. E como que a gente é fiel a um amigo de todas as horas?
Já pararam para pensar nisso? A gente não deve trair os seus ensinamentos, né? Então, vamos fazer essa reflexão, né? De como que a gente está agindo perante Deus, perante os seus ensinamentos, tá? A gente tem os mandamentos que nos ajudam bastante, né? Por exemplo, nesse momento de pandemia, eu não sei como é que está lá na casa de vocês, se os pais estão trabalhando, se estão em casa, mas o serviço dentro de casa continua, né? Então, vocês estão conseguindo também, além dos estudos, ajudar os pais de vocês? Tá arrumando a cama, tá secando uma louça, tá limpando o banheiro, né? Você já tem capacidade de fazer isso. Então, o que vocês estão ajudando dentro de casa? Isso também é um papel de cristão, né? Então, vamos fazer a nossa parte e vamos continuar rezando para que Deus nos livre de todo esse mal dessa pandemia, que ela acabe logo, né? Quantas vezes a gente reclamou de ter estudado e agora acho que a gente está até com saudade de que voltem os estudos, né? Por quê? Porque a gente sabe o quão é importante isso na nossa vida. Quantas coisas pararam, né? Mas também quantas coisas a gente percebeu que a gente tem, né? A nossa família e tem de valor, que é a nossa família, né? A nossa vida. Agora os abraços estão mais difíceis, né? A gente não pode se abraçar. Então, quão importante é um abraço? Como faz falta um abraço, né? Então, meus queridos, quero deixar essa mensagem de carinho para vocês. Eu tô com saudade de vocês, tá? E vamos juntos tentar crescer um pouquinho nessa parte espiritual, tá? E que logo, logo tudo isso termine e a gente possa retornar e continuarmos aprendendo sobre Jesus, tá bom? Então, um beijo grande para vocês, tá? E até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.